Meus queridos irmãos e irmãs, é uma graça de Deus estarmos reunidos mais uma vez no Queremos Deus. E o que é o Queremos Deus? Se não a realização desta palavra de Deus que nós ouvimos hoje, proclamada nesta Santa Missa, na liturgia da palavra. Testemunho. Nós na primeira leitura um testemunho do profeta Isaías. Nós ouvimos na segunda leitura um testemunho de São Paulo. Nós ouvimos no Evangelho o testemunho de Pedro e dos primeiros discípulos. Testemunho do encontro com Jesus. Queremos Deus se chama este evento, porque existe dentro do coração humano, mesmo sem saber, uma necessidade, um querer de Deus. A pessoa humana nunca vai ser feliz se não se encontrar e não entrar em comunhão de vida com Deus. E é por isso, porque Deus vem ao nosso encontro, porque Ele é o primeiro a querer esse encontro conosco, que hoje nós dizemos: queremos Deus, a sua misericórdia é eterna. A sua misericórdia é eterna, o seu amor é para sempre. E esse amor de Deus se manifesta na nossa vida, como se manifestou ao profeta Isaías, um dia no templo em Jerusalém, muitos anos antes do nascimento de Jesus. Mas o homem que se encontrou com Deus, e o seu encontro com Deus o fez tremer. Houve um momento em que, buscando a Deus, Deus se manifestou a ele. Foi no templo, na liturgia do templo, mas não aquelas coisas aparentes da cerimônia. Alguma coisa nova tocar no seu coração. E o que é que tocou o seu coração? Deus que se aproxima dele. E ele vê Deus louvado pelos anjos. E ele vê o louvor e a presença de Deus que, como uma fumaça, penetra em todos os cantos. E ele treme. Treme por quê? Porque eu sou, Senhor, um pecador. Eu tenho lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios sujos. Sujo é o homem, precisa de Deus. E Deus lhe responde: não tenhas medo, não digas eu sou um pecador, porque eu transformo a tua vida. E o anjo pegou com uma tenaz, com um alicate grande, uma brasa do altar, e tocou na boca de Isaías. E o Senhor lhe disse: eu coloco minha palavra na tua boca. E é por isso que irás aonde eu mandar e anunciarás essa palavra às pessoas. Deus precisava de alguém para mandar. E quem é que ele escolhe? Não um homem perfeito, alguém que poderia se considerar superior aos outros, mas alguém que poderia dar um testemunho. O testemunho de, sendo um pecador, ter sido purificado por Deus, sendo um homem frágil no meio de um povo frágil, sem ter palavras que dizer as palavras que Deus coloca na sua boca. Meus irmãos e minhas irmãs, o Queremos Deus é um grande encontro. Um encontro aqui de pessoas que querem aproveitar esta oportunidade de reunir muita gente, muitos irmãos, para dar o seu testemunho. Eu encontrei a Deus, e Deus me mostrou, a mim pecador, que a sua palavra me purifica, e Ele me faz seu mensageiro. São Paulo, na segunda leitura de hoje, mostra a grandeza deste amor misericordioso de Deus. Queremos Deus, o seu amor é eterno. E Paulo mostra como eu, perseguidor, persegui a igreja de Deus. Eu me encontrei porque o Senhor veio ao meu encontro.
o Senhor cortou o meu caminho, e ele se manifestou para mim, um morto ressuscitado. Eu sabia sim que Jesus de Nazaré era morto, mas não sabia que depois da morte ele era mais vivo do que eu. E ele vivo, ressuscitado, veio ao meu encontro. E Paulo fala dos encontros que Jesus ressuscitado teve com Simão Pedro, com os outros apóstolos, com 500 irmãos reunidos. Mas ele disse: eu, apesar de ser o último, ser como um aborto, eu encontrei o Senhor, e o Senhor transformou a minha vida, abrindo os meus olhos da cegueira em que eu vivia, porque eu perseguia a igreja de Deus, porque eu não compreendia nada. E agora o Senhor me chamou, e o evangelho que eu prego é testemunho de que o Senhor entrou na minha vida. O evangelho de hoje, o testemunho de Pedro. O testemunho de Pedro, pescador, que um dia, por acaso, sem premeditar, sem imaginar ou sonhar, um novo mestre passa pelo seu caminho, pede emprestada a sua barca, para pregar para o povo que o seguia. E ele, um homem que não queria ser deseducado, sem dúvida, depois de ter passado uma noite, uma madrugada, tentando pescar alguma coisa e nada, estava cansado e sem dúvida de mau humor, porque um pescador não tinha pescado nada. Mas Jesus pede a barca emprestada, e ele com jeito oferece. E Jesus vai gastando tempo, e Simão não podia ainda voltar para casa para descansar, estava ali, servindo com a barca Jesus. Mas de repente Jesus propõe para ele um desafio: peguem no barco, levem para o meio do lago e joguem a rede. Mestre, nós passamos a noite inteira tentando pescar e não pescamos nada. O Senhor está pedindo, nós vamos fazer aquilo que o Senhor está dizendo. Na tua palavra eu lanço a rede. Voltou e lançou, para ver com maravilha o quanto peixe pescou, como nunca tinha pescado em sua vida. A reação de Simão: se jogou aos pés de Jesus, este homem que até esse dia para ele era desconhecido, e diz a Jesus: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. E Jesus disse: não diga que é pecador, serás pescador, pescador de homens. E hoje em diante, a vida de Simão foi transformada. E logo em seguida, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, pescadores também, que viram e participaram daquela coisa extraordinária. E o homem, que sem dúvida cansado e desanimado, por uma noite um pescador sem nada a pescar, agora tem uma vida nova pela frente. Pedro dá testemunho de Jesus. Sua vida se torna agora de seguidor deste Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui neste Queremos Deus, muitas pessoas poderiam, como Isaías, como Paulo, como Simão Pedro, dar o testemunho do seu encontro com Jesus. E é por isso que quiseram estar esse dia juntos, para colocar o seu testemunho coletivo, comum, diante do povo e diante da cidade, para dizer: queremos Deus, porque o seu amor é eterno, e o encontro com o Senhor realmente transforma a nossa vida. Transforma de homem de lábios impuros, transforma de perseguidor injusto e implacável, transforma de pecador, pescador, pecador, em discípulo e seguidor de Jesus, criatura com uma vida nova, que pode experimentar em si a alegria, e não só a alegria da transformação da sua própria vida, mas do desejo de que essa transformação não fique guardada para si. Este encontro de vida nova, este encontro com Deus que traz
sentindo felicidade da própria vida,